Olá, bem-vindos e bem-vindas, um bom dia a todos. Eu sou Denise Barbosa e estamos aqui mais uma vez ao vivo do estúdio da McKinsey em São Paulo. McKinsey Talks já se consolidou como um espaço para conversas ao vivo com pessoas, com experts do mercado sobre assuntos relevantes para a nossa agenda de negócios. E o assunto de hoje é o futuro da força de trabalho brasileira. Hoje nós estamos recebendo a Valéria Marreto, que é diretora da área de pessoas do Itaú Unibanco. O Itaú Unibanco é hoje um dos maiores bancos da América Latina e possui uma força de trabalho diversa com mais de 100 mil pessoas. A Valéria lidera um projeto ambicioso no banco para repensar o modelo de trabalho. Bom dia, Valéria, bem-vinda. Bom dia, Denise. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Prazer enorme começar amanhã de sexta-feira aqui nesse bate-papo com vocês. Prazer é todo nosso. Vou apresentar também o Daniel Gasparetti, que é diretor de estratégia da Box 1824, que é uma empresa de pesquisa de tendências de consumo, comportamento e inovação. E na Box, o Daniel tem liderado estudos e pesquisas que buscam entender o cenário atual e as tendências pós-Covid-19 para temas como futuro das relações de trabalho e diversidade. Bom dia para você, Daniel. Bom dia, Denise. Bom dia a todo mundo. Prazer estar aqui. Prazer nosso. E a Fernanda Maiol, que é sócia da McKinsey no Rio de Janeiro e líder da prática de organização no Brasil. Bom dia para você, Fernanda. Bom dia, Denise. Bom dia a todos. Vale lembrar que vocês de casa poderão fazer perguntas a qualquer momento, clicando no botão à esquerda da janela do vídeo. Por favor, participem. Isso é fundamental para a gente aqui. Vamos começar? Vamos lá, Fernanda? Obrigada, Denise. Eu queria começar aqui fazendo uma breve introdução sobre o futuro da força de trabalho brasileira, né? A McKinsey ela vem, ao longo dos últimos anos, estudando profundamente o futuro do trabalho no Brasil e no mundo. E agora, recentemente, nós fizemos uma parceria aqui com a Box 1824 para entender a fundo o impacto da pandemia na força de trabalho brasileira. E é isso que eu vou compartilhar aqui na minha introdução. Tá? Eu trouxe antes da gente começar a entrar nos insights, eu trouxe uma frase aqui para nos inspirar, né? Uma frase do Martin Luther King que fala sobre esperança e resiliência, que é algo tão importante nesse momento que a gente está vivendo, né? E por quê? A primeira coisa que a gente observou nessa pesquisa é que os dois sentimentos que prevalecem muito forte é o sentimento de ansiedade, na próxima página, por favor, é o sentimento de ansiedade e o sentimento de medo, né? O momento é difícil. Nos últimos 4 meses, a gente observa aí um aumento de quase 30% no desemprego, né? E a gente está falando aqui de quase 3 milhões de pessoas que perderam a sua ocupação. Algumas tendências também foram intensificadas aqui nesse período, né? A primeira coisa que a gente vê na próxima página é a exaustão muito presente, né? Então, 58% das pessoas se sentem exaustas com a responsabilidade do trabalho e da casa somados. A fragilização também está presente, né? 20 milhões de brasileiros hoje estão sofrendo de algum tipo de síndrome causada pelo estresse permanente do trabalho. Tem um desequilíbrio, 44% das pessoas afirmam que tem sido difícil estabelecer os limites entre a vida pessoal e a vida profissional. E também tem uma urgência muito grande pela diversidade, né? 64% das pessoas querem chefes mais sensíveis a questões relacionadas à diversidade da equipe. Uma outra coisa que a gente viu aqui nessa pesquisa é que ela não foi percebida e sentida, esse momento, né, de pandemia, não foi percebido e sentido da mesma forma por todas as pessoas. A gente viu que existiram aqui 4 grandes grupos e a gente trouxe 4 personas que representam esses grupos. Tem o primeiro aqui, que é a Daniela, que ela tem 35 anos, ela é uma vendedora na região metropolitana do São Paulo, ela teve a sua jornada e o seu salário consideravelmente reduzidos, porque a loja que ela trabalhava, de vendas físicas, fechou. A Daniela, ela precisou sobreviver nesse período, né? Teve que se reinventar o seu trabalho para conseguir sobreviver. O João, ele tem 29 anos, ele trabalha numa fábrica no interior. A fábrica dele não parou de operar, né?
a realidade, a rotina dele não se modificou tanto por conta de tudo isso que estava acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, o João aprendeu novas coisas. Ele aprendeu, por exemplo, a ser muito mais produtivo, porque a fábrica teve que operar com menos gente. Tem o Cláudio tem 32 anos, ele trabalhava no escritório e ele teve que passar a trabalhar remoto. Do dia para a noite, ele teve que entregar mais, com maior qualidade e com uma infraestrutura não tão boa, né? Seja do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista do apoio que ele tinha na casa dele. Ele criticou todo esse momento, né? E teve o Paulo tem 41 anos, ele liderava uma equipe no escritório, e agora ele acredita que grande parte das ineficiências do dia a dia dele, como ele ir de uma reunião para outra, ou ele viajar para diversos cantos do Brasil, podem ser resolvidas de uma maneira virtual, né? O Cláudio, ele aproveitou, de uma certa forma, tudo isso que aconteceu aqui. E o interessante que a gente observa é que a distribuição, né, da força de trabalho nessas diferentes personas, ela é razoavelmente similar, né? Então, a gente não vê aí grandes diferenças. Um outro tema que a gente observa é que o impacto das pessoas, ele teve diferentes fases, né? Então, tem uma primeira fase aqui, que é a fase da ansiedade, que foi o começo, né? Tudo isso aqui é em função do tempo de confinamento, do tempo que a gente está vivendo a pandemia. A segunda fase é o hábito, as pessoas se acostumaram, ficaram habituadas com isso. E a terceira é a transformação. E isso aqui também se reflete nas organizações. Então, a gente vê aqui um primeiro momento nas organizações, que é o momento de paralisação, que evolui rapidamente para um momento de adaptação. E agora as organizações estão vivendo um momento de inovação, onde estão aprendendo com tudo que foi vivido e estão começando a trabalhar e operar de uma forma diferente, incorporar esses aprendizados na sua forma de trabalhar, na sua forma de se relacionar com seus clientes. E aí, no meio disso tudo, o que é muito interessante é que o primeiro sentimento é a ansiedade, o medo, depois o terceiro sentimento que aparece é a esperança. Então, primeiro, por isso aquela frase lá no começo, né, de esperança e resiliência, acho que isso é uma boa notícia, e muito interessante a gente ver que apenas 13% das pessoas que participaram de todo esse esforço de pesquisa acham que a crise trouxe mais mudanças negativas do que positivas. Então, no meio de tanta dificuldade, de tantos desafios, a visão ainda tem esperança de que a coisa vai evoluir, de que a coisa vai melhorar para frente. E o que fica para as organizações, né? Para as organizações fica um convite para institucionalizar as coisas boas que emergiram e que estão emergindo disso tudo, né? Se eu pensar aqui em 3 blocos, sendo o primeiro dele quem somos, no quem somos, a gente vê que o propósito surge muito forte, né? 70% das pessoas acreditam que ter clareza de como o trabalho contribui positivamente na vida das pessoas e da sociedade é muito importante, né? O segundo bloco está relacionado a como operamos. 64% das pessoas não sentem necessidade de ter um direcionamento tão próximo nas tarefas do dia a dia. O tema de autonomia surge aqui muito forte, autonomia, confiança, transparência, né? E o terceiro bloco é o bloco que a gente está chamando aqui de como crescemos, né? Então, 78% das pessoas, por exemplo, que estão em home office, estão aprendendo novas formas, novas ferramentas digitais. Então, tem um grande aprendizado aqui, uma grande evolução em tudo isso. E o que fica para a liderança, que é o nosso convite aqui final, antes de eu encerrar aqui a minha introdução? É olhar aqui para grandes imperativos, né? Então, de novo, nos 3 blocos que a gente está falando, quem somos, como operamos e como crescemos, no quem somos, de fato, definir um propósito, né? E é um propósito que tem que estar muito próximo ao trabalho das pessoas. As pessoas querem trabalhar sentindo que elas estão contribuindo de alguma forma para a sociedade, né? É isso que a gente está vendo aqui na pesquisa. Refinar seus valores e ter a cultura organizacional como um tempero secreto. Então, assim, numa sociedade, Daniel vai falar, acho que ele vai trazer um pouco isso na fala dele, mas numa sociedade em que você começa a ter a vida pessoal e a vida profissional se entremeando, em que você começa a ter muito mais relações em rede, você ter a cultura como conexão, a cultura organizacional como conexão de tudo isso vai ser fundamental, né, para você manter a conexão das pessoas.
No como operamos, viabilizar estruturas horizontais e transformar o processo de tomada de decisão vão ser fundamentais, né? As pessoas estão buscando autonomia, as pessoas apreciaram a autonomia que elas experimentaram na crise, né? A gente observou que o número de conexões entre o topo entre a base da organização e o topo da organização aumentou consideravelmente, né? Então, assim, isso não é algo que as pessoas estão esperando que volte atrás, as pessoas querem que isso fique, né? E considerar talento como mais escasso do que capital também vai ser muito importante. Por quê? Porque o que a gente observa é que para você conseguir fazer a transformação na velocidade que você precisa de talentos, sejam talentos técnicos, sejam talentos que conseguem liderar a mudança, e isso vai ser mais difícil de você conseguir, a competição por isso vai ser mais acirrada do que a própria competição por capital financeiro. E aí, finalmente, para a gente fechar aqui no bloco de como crescemos, o primeiro imperativo aqui é adotar uma perspectiva de ecossistema. Então, a sociedade está começando a operar e está cada vez mais operando em ecossistema, e não é diferente para as organizações. Você está conectado a tudo que está ao seu redor é fundamental. Desenvolver plataformas ricas em dados, o que a gente observou na pesquisa é um fenômeno que a gente está chamando aqui de pessoalização, que é um fenômeno onde as pessoas e os clientes estão buscando o reconhecimento que as pessoas e clientes têm necessidades diferentes, e você precisa de inteligência de dados aqui para poder aprender e atender essas necessidades de diferentes formas. E, por fim, acelerar o aprendizado organizacional, né? A velocidade de aprendizado, se a gente parar para refletir, acho que nunca foi tão rápida quanto o que a gente está vivendo agora, né? Todos nós aprendemos muitas coisas nesses últimos meses e muito rápido. E isso é uma tendência e um imperativo que vem para ficar. Então, assim, nós vamos precisar constantemente aprender, reaprender e nos reinventar. Então, com isso, eu fecho aqui a minha introdução e passo para a Denise. Legal, obrigada, Fernanda. Que belo resumo, né, de tudo que a gente está passando, que a gente está tentando entender essas transformações tão importantes que passam na vida pessoal, né, e na vida corporativa. Ô, Valéria, queria começar aqui, então, perguntando para você quais as principais mudanças que vocês acompanharam no comportamento da força de trabalho no Itaú. Legal, obrigada, Denise, pela pergunta. E bacana ouvir a Fernanda e ver que, de fato, o que a gente vivencia e percebe aqui no banco é o que a maioria das empresas estão passando, né? Tem uma convergência aí forte de situações, de sentimentos. Quando a gente fala de mudança de comportamento, eu acho difícil a gente afirmar que nesse período de 6 a 7 meses nós temos tido, né, mudanças de fato do comportamento, até porque a gente está numa situação pandêmica, a gente está numa situação que o comportamento ele é imposto, né? A gente não teve alternativa para estar nessa situação, e aí com isso os comportamentos obviamente tiveram que se adaptar, né? Acho que, como a Fernanda falou, passado o período de paralisação, que para nós aqui no banco foi muito rápido, acho que durou um final de semana, foi entre a sexta da decisão da gente colocar pessoas em home office e começar a operar na segunda. A gente iniciou ali a adaptação e, com isso, as mudanças de comportamentos eles tiveram que acontecer. O que a gente observa, né, que eu acho que vai nessa linha de mudança de comportamento, é que algumas atitudes e alguns comportamentos que nós já vínhamos perseguindo no banco, eles se intensificaram, né? A gente percebe aqui uma evolução de comportamentos como autonomia, né, que era algo que nós já vínhamos estimulando e debatendo no banco, o comportamento de colaboração, né? Acho que a situação pandêmica, a situação ali que a gente foi colocado, fez com que a colaboração entre os funcionários aflorasse de uma forma mais intensa. A inovação, né, porque um pouco você tinha que ali manter as operações, você tinha que manter os projetos, você tinha que manter o atendimento, e com isso descobrir novas formas de fazer as coisas, elas foram demandadas, e com isso a inovação aflora. Eu acho que teve uma questão muito bacana aqui para nós no banco, que foi um sentimento de inimigo comum, né? Quer dizer, a doença, né, a pandemia, foi um inimigo comum e que alinhou muito todos os funcionários
nessa missão, de fato, de manter o atendimento dos nossos clientes, para quem estava na ponta, para quem estava, né, atrás, né, as áreas administrativas, manter as operações para que as pessoas, né, os nossos agentes mantivessem funcionando, nossas áreas de atendimento, e nós, das áreas de pessoas, mantendo ali a segurança dos funcionários, não só a segurança física, né, mas também a segurança psicológica. Eu acho que essa primeira fase foi bacana para a gente vê esses comportamentos cada vez mais fortes nas pessoas, a gente percebe um nível de engajamento e de renovação do orgulho de pertencer da organização bastante forte, então isso também renova aqui traços da nossa cultura que a gente já persegue, e também a aproximação com os gestores. A gente conseguiu, acho que com uma comunicação transparente, próxima, apesar do distanciamento físico, manter o engajamento das pessoas e esse comprometimento com o banco. É um pouco como eu vejo esse momento que a gente está, Denise. E isso de manter o engajamento foi um desafio grande para muitas empresas, eu tenho certeza. Agora, Fernanda, quais os primeiros impactos de todas essas mudanças na força de trabalho para as organizações? Acho que uma coisa que a gente observou que a gente tem observado, né, é um aumento de produtividade, de uma forma geral. Então, no começo, uma queda, mas agora, à medida que a pandemia está evoluindo, etc., a gente está começando a ver que os times estão ficando mais produtivos, seja os times de fábrica, seja os times que estão trabalhando nos escritórios ou mesmo remoto, né? Outra coisa que a gente viu é que, durante essa fase, algumas funções trabalharam mais do que outras, né? O que é natural. Então, funções que estão conectadas à saúde do empregado trabalharam muito mais, mas também funções que estão conectadas à digital, a colocar novos produtos na rua, de formato online, etc., também tiveram um aumento grande das horas trabalhadas. O RH, né, para apoiar também tudo isso, também teve um grande aumento de horas trabalhadas. Interessante também a gente olha, por exemplo, dentro de uma mesma função, quando você compara as pessoas, você vê que algumas pessoas trabalharam muito mais do que outras, né? E daí começa a surgir a visão de quem são os talentos nas organizações, quem são as pessoas que de fato estão ali fazendo a mudança e que você precisa reter e estimular, né? O que a pessoa e o que ela entrega, às vezes, passa a ser mais importante do que a função que ela tem. Então, você começa a ver uma flexibilidade aí entre troca de funções. A gente também observou que os times que trabalhavam com metodologias ágeis, as empresas que eram ágeis em larga escala, também responderam melhor à crise. Então, foi uma quebra de paradigma, né? Se acreditava que para você ter um time que trabalhava com ágil, todo mundo tinha que estar junto no mesmo local físico, e foi diferente o que a gente observou. E inclusive, a gente viu que quem trabalha com agilidade em larga escala respondeu melhor ao consumidor, e os seus funcionários também se sentiram mais felizes, né? Então, eu acho que essa... E o que eu falei anteriormente aqui, quando eu estava fazendo a apresentação, uma proximidade muito grande da ponta com a alta liderança da empresa, né? O número de conexões, a gente mediu isso, o número de conexões das pessoas da ponta com a alta liderança aumentou consideravelmente, e o número de conexões das pessoas da ponta com a média gestão diminuiu. Então, a horizontalização da organização também aconteceu aí. Olha que curioso. Daniel, eu queria colocar você na conversa também. Como é que você tem visto esses novos comportamentos da força de trabalho se manifestarem no dia a dia das pessoas? Eu acho que para responder isso, para entender, né, o dia a dia das pessoas, dinâmicas, tem um paralelo que eu gosto de usar, uma metáfora que ela é pouco ortodoxa, tá? Mas ela ajuda a entender. Os índios no Acre, eles têm um remédio que eles usam para tudo, para de gripe, a pneumonia, a depressão. E esse remédio eles chamam de cambô. E na essência, o que é o cambô? Ele é um veneno de sapo.
Então, basicamente, a ideia é que você coloca um pouco no veneno dentro do seu organismo e no processo de tentar expulsar esse veneno, o teu corpo entra num estado de hiperalerta e ativa várias coisas que estavam desativadas, né? Então, eles pegam uma parte que estava meio lenta do organismo, que não estava funcionando muito bem, e naquele alerta vermelho, o corpo inteiro passa a checar tudo que está acontecendo e passa a trabalhar mais junto para expulsar aquele invasor e para resolver. E a ideia é que depois daquilo, né, por alguns minutos, a pessoa acha que vai morrer, é super difícil, mas depois o corpo está muito mais ativo, está muito mais vivo, né? E eu gosto desse paralelo porque eu acho que a pandemia é um pouco esse agente intruso que a gente colocou na sociedade, e a gente como sociedade, especialmente como empresa, a gente está nesse processo de choque e de lidar, e de como que a gente, especialmente no começo, né, a gente entrou, estava todo mundo fazendo do mesmo jeito e projetando para o futuro uma mudança, então, já a gente faz o nosso e-commerce, já a gente monta uma metodologia ágil, e de repente todo mundo tem que fazer isso para sobreviver. Foi um senso realmente de sobrevivência, né? Então, esse cenário aí deu uma sacudida na mentalidade da força de trabalho, na mentalidade do colaborador, né? Então, como a Fernanda e a Valéria já falaram, a gente tem falado muito em autonomia, a gente tem falado muito em confiança, né? Então, sim, eles tiveram mais autonomia. Só que o que acontece quando você tem mais autonomia é que você também tem que ser mais proativo. Você também tem que ser mais criativo, né? Porque a tomada de decisão foi coletivizada. Porque a gente fala muito do comando e controle, e é fácil criticar o comando e controle, tem vários problemas nessa lógica, só que tem um ponto muito positivo do comando e controle, é que é confortável, né? É confortável quando alguém toma uma decisão e você sabe o que você tem que fazer. Quando te tiram esse chão e você tem que se virar, tem dois efeitos principais, né? O primeiro é um desenvolvimento, uma evolução enorme das habilidades e da produtividade dos colaboradores. Então eles começaram a descobrir que eles podiam fazer coisas que eles nem sabiam que podiam fazer e começaram a se empoderar bastante, né? Mas por outro lado tem a ansiedade. Seja essa ansiedade que é inerte à pandemia, todos os trabalhos que a gente fez vários trabalhos desde o começo da pandemia, em todos eles, ansiedade foi a palavra que mais apareceu, né? Então, como sociedade, estamos mais ansiosos, só que também a ansiedade de tentar fazer algo novo, de fazer algo que você nem sabia que podia fazer. Tá, agora você tem que pensar nisso também, você tem que achar um outro jeito de vender, né? O vendedor que tinha aquele jeito, que sabia muito bem atender a pessoa no balcão, de repente você quer atender pelo WhatsApp. Dá muita ansiedade. Mas no momento que você aprende a vender pelo WhatsApp, e aí sabe que depois da pandemia você vai vender no WhatsApp e no balcão, isso é empoderador. Então, eu acho que o efeito que a gente tem no dia a dia são esses dois. Um empoderamento e um desenvolvimento grande, só que naturalmente está associado a uma ansiedade também desse colaborador. Ah, que interessante. Ô, Valéria, no Itaú vocês sempre cultivaram muito o senso de pertencimento, né? Queria saber como é que essa construção foi modificada ou abalada aí durante essa crise que a gente está passando. Bacana. Olha, Denise, eu acho que a gente talvez nunca tenha vivido tanto, né, o propósito do banco, né, que é estimular o poder de transformação nas pessoas, e com isso intensificar muito essa questão do senso de propósito e o orgulho de pertencer aqui no banco. Eu acho que a gente viveu demais esse propósito, e muito pelo posicionamento do banco desde o início, junto aos clientes, né, junto à sociedade e junto aos funcionários. Então, o impacto para nós nesse sentido, né, no orgulho de pertencer, foi bastante positivo. Quando a gente olha os nossos indicadores de NPS, quando a gente olha, faz a medição via as redes sociais, é impressionante como essa questão do pertencer, do orgulho de pertencer do banco, ficou bastante aflorada. Eu atribuo isso, com certeza, ao posicionamento que a liderança teve do banco desde o início, né, com o cuidado com os funcionários, o próprio posicionamento com a sociedade, com Todos pela Saúde, foi, de fato, um posicionamento e uma ação do banco que certamente fez com que cada um de nós aqui, em algum momento, derramasse lágrimas ao ver o que o banco estava fazendo, ao escutar o que o banco estava fazendo. Então, para nós, foi realmente motivo de muito orgulho a forma como o banco se posicionou. E não só com Todos pela Saúde, mas todo um olhar, né, de um programa que a gente
chamou de travessias, que tinha por objetivo apoiar as empresas, né, nos processos de renegociação de dívida, flexibilizar a concessão de crédito. Então, toda essa ação, todo esse papel do banco na sociedade, ele foi muito percebido pelos funcionários, e com certeza isso, né, aflora aqui a questão da cultura, aflora a questão do senso de pertencer de uma forma muito positiva. Então, eu acho que esse foi um benefício enorme, né, se é que a gente pode chamar aqui de benefício esse processo, mas eu acho que para nós o impacto foi muito positivo nesse sentido. Acho que teve um outro ponto, nós somos uma das poucas empresas que mantiveram contratações, principalmente na área de tecnologia, ao longo desses meses. Nós contratamos quase 2.000 pessoas, e com o desafio de fazer com que essas pessoas chegassem ao banco em meio a esse processo de pandemia. Então, hoje a gente tem mais ou menos 2.000 pessoas que nunca estiveram fisicamente no banco, e a maioria delas sequer tiveram contato físico ali com os colegas e com os gestores. E quando a gente pesquisa e conversa com esse público, eles trazem já um senso de pertencimento, um orgulho de estar no banco, né, um reconhecimento e falas com relação à proximidade da gestão, que é surpreendente. Então, eu acho que quando a Fernanda fala sobre a oportunidade de inovação, né? O Daniel também tocou nesse ponto, de fato, a capacidade da gente se reinventar nesse momento e ter um olhar para aquilo que a gente pode aprender foi, assim, sensacional, né? Eu acho que a gente... as grandes saltos da humanidade acontecem justamente em momentos de crise, e eu acho que a gente soube fazer isso aqui no banco de uma forma bacana, e isso é reconhecido pelos funcionários. Acho que a gente está com um senso de pertencimento, talvez em patamares mais elevados do que já estivemos em outras situações. Uhum. Ô Daniel, e como cada segmento se comportou frente a essas mudanças? Assim, teve diferença muito grande entre quem trabalha no varejo e quem trabalha na indústria, por exemplo? Sim, eu acho que quando a gente fala as mudanças, a gente tem que qualificar as mudanças, né? Porque as mudanças foram diferentes. Alguns grupos mudaram de um jeito, outros mudaram de outro. Nós não vivemos todos a mesma pandemia, né? Diferentes perfis de trabalho viveram diferentes impactos. Então, pegando o exemplo do Itaú, por exemplo, alguém que trabalha na sede no Jabaquara, tudo mudou, mudaram as dinâmicas de trabalho, mudou o local de trabalho, mudaram valores, mudaram muitas coisas, né? Mas ao mesmo tempo também, em termos de rotina, eles têm uma rotina tranquila, até mais protegida, né? Podendo ficar em casa. Para uma pessoa que é caixa numa agência em Botucatu, o trabalho não mudou, por ser serviço essencial, não fechou a agência, não tem muito como mudar o trabalho do caixa, né? Você está lá atendendo, só que ao mesmo tempo essa pessoa tem que ir até a agência todo dia com risco de contaminação, ela tem que tomar um cuidado no atendimento, tem que ter um distanciamento, né, dos clientes. Então, são mudanças, naturezas muito diferentes de mudança, né? Então, até como a Fernanda trouxe, ela trouxe algumas personas assim, de perfis diferentes dentro desse cenário. Acho que é importante a gente perceber um pouco isso, né? Acho que boa parte de quem está assistindo aqui é do universo que trabalha em escritório, né? Está em casa, provavelmente, ou voltou para o escritório agora com várias medidas, mas, por exemplo, o varejo foi muito afetado, né? O varejo, pensa o varejo comum, não o essencial, né? Então, seja o comércio fechado, né? Ficou um tempo sem trabalhar, e aí tem uma questão da comissão de vendas, e aí quando o comércio estava fechado, essa pessoa teve que descobrir novas habilidades, teve que vender por redes sociais, pelo WhatsApp, para conseguir manter a renda. Teve um impacto enorme na renda, né? Então, eles tiveram que tomar cuidado também na volta com o atendimento. Então tem um impacto financeiro muito grande, tem um impacto de rotina muito grande, tem um impacto de habilidades muito grandes. Aí quando você olha para a indústria, por exemplo, é difícil, ela foi muito pouco afetada, né? Porque ou a pessoa ela é demitida, como a indústria fecha, mas a grande parte das grandes empresas se comprometeu numa não demissão, então essa pessoa muitas vezes foi para casa, ficou em casa um tempo, trabalhou menos dias, mas teve uma manutenção do salário, e na rotina continuou trabalhando como estava antes, né? A fábrica tem uma rotina muito, muito estruturada dentro disso. Claro,
Dentro de tudo isso, existem muitas nuances, né? A gente explorou isso muito no trabalho que a gente fez, várias dessas nuances com os nossos clientes, né? Então, dentro da fábrica tem perfis diferentes, né? Tem do escritório tem perfis diferentes, né? E essas nuances ajudam a pensar políticas e direcionar esforços, mas em linhas gerais, a gente tem que lembrar que o impacto não foi o mesmo para todas essas frentes, né? A gente não viveu todos a mesma pandemia. Então é legal entender, olhar para cada perfil, entender, olha, varejo, qual que é o impacto? E do varejo, tem a pessoa que é do varejo essencial, então a pessoa que trabalhava numa farmácia teve uma rotina muito diferente, continuou vendendo, se ganha comissão, continuou ganhando comissão, né? A pessoa que trabalhava com moda, com roupa, que trabalhava numa concessionária, essa teve um impacto muito diferente. Então a gente tem que olhar, é muito importante olhar para cenários individuais para entender onde está. E aí você tem impactos que têm muita consequência para o estado mental daquela pessoa, né? Por quanto ela está preocupada, por quanto ela está tensa, por quanto ela está precisando de ajuda, precisando de suporte, e o quanto que ela precisa que a empresa dê esse suporte para ela, ou simplesmente que a empresa dê espaço para ela continuar trabalhando. Então, olhar esses cenários individuais é essencial para o desenvolvimento de políticas aí da empresa, e cada empresa tem dezenas, não centenas de cenários específicos, com pontos em comum, sim, mas a combinação deles faz o jeito, determina o jeito que você vai olhar para cada uma dessas pessoas. Eu queria lembrar você de casa que você pode mandar perguntas para o Daniel, para a Valéria e para a Fernanda a qualquer momento durante a nossa sessão, clicando no botão que fica à esquerda do vídeo. Queria fazer uma pergunta agora para a Fernanda. Como é que fica essa questão da diversidade e da inclusão? Como é que essa questão foi impactada neste momento? Interessante, né? Logo no começo da pandemia surgiu muito forte essa preocupação com a diversidade e inclusão, e até uma hipótese, a gente viu em alguns casos, né, de que os perfis diversos iam sofrer mais com a pandemia, mas o que a gente foi observando aos poucos é que se desenvolveu essa questão da empatia, né, e um senso mesmo de inclusão. Então, como eu mostrei aqui na apresentação, as pessoas começaram a se preocupar em ser mais inclusivas, e se gerou uma expectativa nas empresas que as empresas fossem mais inclusivas. Então, o tema de necessidade de inclusão, a busca pela inclusão, se fortaleceu bastante na pandemia, né? Então, é um tema que, se não estava na cabeça das pessoas antes, passou a estar muito mais. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que é interessante é que esses modelos de trabalho, né, o trabalho remoto, por exemplo, ele de uma certa forma está ajudando também no cenário de inclusão, né? Porque se a gente pensa, por exemplo, na mulher, dos desafios que a mulher tem é conciliar, né, uma rotina, por exemplo, de viagens, com os filhos em casa, com o cuidar da família. Então, o trabalho remoto permite mais flexibilidade. Então, ajuda a mulher e permite que a mulher, que a gente está começando a ver, é que algumas mulheres estão muito mais animadas em relação à carreira, em relação aos próximos passos, porque elas estão conseguindo conciliar melhor as coisas, né? E um outro tema que é interessante, e aí mais específico para o trabalho remoto, como a gente começa a trabalhar com o Zoom e etc., o Zoom tem um background que mostra a casa das pessoas, né? Então, começa a mostrar a rotina, as pessoas, os filhos, a família. Então, essa proximidade também cria esse senso de inclusão, e é uma das coisas que está contribuindo para esse fortalecimento aí da inclusão. O cachorro latindo, né, que é o meu caso. Então, você pode tirar já essa parte atrás de você para a gente já ver sua casa, então, Fernanda. Exatamente. Ô, Daniel, olha só, como é que você está vendo a transformação da sociedade no modelo que a gente conhece hoje? Com suas estruturas hierárquicas e paradigmas. Como é que isso vai continuar ou a gente vai ter mudanças? Como é que você vê isso? Sim, acho que esse é um assunto que a gente gosta muito de falar, né? Quase todos os trabalhos que a gente fez nos últimos anos, claro, a gente sempre fala de mudança de sociedade, mas a gente viu nos últimos anos uma mudança, na última década, uma mudança muito clara, que se consolidou nos últimos anos, e a gente já vê resultados muito claros, né? Então, a primeira coisa importante saber lembrar que as mudanças não acontecem num vácuo, né? A pandemia, ela surgiu num contexto, e ela vai agir sobre esse contexto. Voltando àquela analogia do Cambô, né, do veneno do sapo,
aquele remédio vai agir diferente sobre cada pessoa, sobre cada organismo. Uma pessoa novinha, uma pessoa velhinha, uma pessoa forte, uma pessoa fraca, vão ter reações diferentes. Então, o que estava acontecendo no nosso organismo, né, na nossa sociedade, quando chegou esse intruso? Assim? A gente está na transição da sociedade de classe para a sociedade em rede. Né? O conceito do Castelo de sociedade em rede é um conceito que a gente gosta muito e que a gente trabalha bastante. E aí, para exemplificar a sociedade em rede, trazer um exemplo da pandemia, né? Na hora que a gente precisou comprar online, por que as pessoas foram tanto para o WhatsApp e para o Instagram e comprar de pessoas conhecidas ao invés de só ir no e-commerce e encher um carrinho, né? Porque a gente está vivendo uma sociedade em rede, uma sociedade em que a gente valoriza conexões, a gente valoriza pessoas, a gente confia nas pessoas, né? A Edelman tem o Trust Barometer deles, que é o estudo de confiança global, que todo ano mostra mais e mais e mais uma crise de confiança nas instituições, né? Cada vez mais a gente desconfia de instituições, a gente confia em pessoas como nós, né? Então, e por isso que a gente está comprando o WhatsApp, que a gente quer falar com alguém, a gente está comprando o Instagram, que a gente vê a pessoa vendendo, uma marca pequena, que faz sentido para a gente. Então a gente está olhando para pessoas, né? Então, nessa sociedade em rede, a lógica industrial, que é uma lógica muito de classes e muito do comando e controle, né, muito da instituição, deixa de fazer sentido. Então, nesse momento, as grandes estrelas, né, da sociedade em rede são as startups, as gigantes da tecnologia, que a gente chama de cloud-born companies, as empresas que surgiram já dentro dessa nova lógica e que subvertem muito essa lógica, né? Então, a gente vê muitos exemplos quando a gente fala de mudanças em dinâmicas de trabalho, em políticas, mas tal empresa já fazia isso, mas o Nubank já estava fazendo assim, que essas empresas nascem dentro dessa nova lógica, né? Então, são empresas muito menos hierárquicas, são empresas com paradigmas muito mais de experimentação e de adaptação do que da solidez que as grandes empresas tradicionais trazem, e cada vez mais as grandes empresas estão tendo que trabalhar dentro dessa lógica. O que a gente sentiu foi que as pessoas trouxeram por enxergar isso na sociedade, né? E o que a gente via é que, vamos dizer, como um organismo, a gente tinha órgãos ou cantos em que essas células de transformação estavam muito intensas. Então, nas vendas já tinha muita transformação, né? Na comunicação e no entretenimento já tinha muita transformação. Mas no trabalho tinha menos. E o que esse processo fez foi espalhar essas células de transformação. Então a pessoa viu um jeito diferente de trabalhar em outro lugar, ela tentou trazer aquilo para dentro da rotina porque ela sentiu abertura para isso. Então no momento que ela sente abertura, a gente vê isso se espalhando, né? Então por isso a gente acha que isso não vai ter volta, não é? Acho que tem várias coisas que são do momento, que são circunstanciais, mas tem várias coisas, quando a gente fala de autonomia, né, desses pontos que vocês já falaram, a gente sente que não vai ter volta, assim como a gente fala que a gente estudou também muito mudança de canais de compra, a gente estudou muito relação com marcas, a gente estudou muito relações interpessoais. A gente acha que a Covid foi um catalisador de mudanças que já estavam acontecendo, e não simplesmente uma anomalia que, de repente, vai voltar ao normal. Por isso que se fala tanto, já está sendo até odiado o termo novo normal, porque isso não volta ao antigo normal, mas, ao mesmo tempo, existem vários novos normais que vão se transformar constantemente. Tentar achar um novo normal é tentar achar uma estabilidade que eu acho melhor a gente desistir dela. Falando em estabilidade, Valéria, como é que vocês vão aí no Itaú encontrar o equilíbrio entre o trabalho que pode continuar remoto e o que tem que voltar a ser presencial? Muito bom. Eu acho que eu concordo super com o que o Daniel falou com relação a, né, buscar a estabilidade nesse momento, ou qualquer outro momento talvez seja a maior dificuldade. Eu acho que aqui no Itaú o que a gente está se dispondo a fazer é estudar, entender com profundidade o que pode ser o futuro do trabalho, né? Assim dizendo. Tem questões, por exemplo, como o trabalho remoto, que era algo que a gente vinha testando desde 2018 no banco, em algumas áreas, em algumas atividades, e o máximo que a gente conseguiu atingir de pessoas aderentes ao home office foi 6 mil pessoas, que é muito pouco. E quando vem a pandemia, né, a gente foi para quase 55 mil pessoas em processos de home office. Então, eu acho que a pandemia ela acabou viabilizando testar em escala coisas que empresas como o Itaú, uma empresa, né, tradicional, enfim,
fosse incapaz de fazer. Então, a gente superou barreiras importantes nesse período, e a gente aprendeu muito com o modelo remoto. Vimos coisas que funcionam super bem, coisas que precisaram ser adaptadas para funcionar, e com isso a gente, né, testa, erra, faz de novo, e é assim que a gente vem operando nesses últimos meses. Nesse momento, o que a gente está fazendo é justamente, nós temos um grupo, né, de multidisciplinar, de especialistas do banco, de diversas áreas, avaliando todo o aprendizado que a gente teve nesse período, vendo o que funcionou, o que não funcionou, e nós não acreditamos aqui no banco num modelo que vamos voltar todo mundo assim que tiver uma vacina, ou vamos manter 100% das pessoas em home office. Eu tenho ouvido e lido, principalmente, bastante posicionamentos bastante pendular nesse assunto, né? Ou alguns fazendo apologia, não tem que voltar todo mundo porque a produtividade foi absolutamente comprometida, ou porque a cultura da empresa não consegue ser sustentada, e outros posicionamentos do outro lado, né? Não, nós vamos manter 100% home office porque super funcionou, vamos entregar prédios e por aí vai. Como tudo que a gente faz aqui no banco, a gente está sendo cauteloso. A gente já fez a declaração que antes de fevereiro nós não voltamos, muito ainda impulsionados pelo processo da pandemia. E nesse período nós estamos estudando o comportamento das pessoas, o comportamento das áreas, começando a avaliar nossos indicadores, passado, né, o primeiro momento. A gente tem uma convicção de que não é uma área que vai entrar em home office, mas são atividades que podem ser feitas em home office, são atividades que precisam ser, precisam ser mantidas no presencial assim que possível, e a gente está construindo essas novas jornadas, como a gente chama aqui, muito próximo aos funcionários, né? A gente tem um processo de escuta, de pesquisa, de entender, para que a gente possa chegar ao que será o novo modelo de trabalho que funcione para o Itaú. Eu acho que tem também uma ansiedade das pessoas para que a gente comuniquem como vai ser ali, né, quase que um manual, né, como que as pessoas vão funcionar. E a gente não está em momento mais de manual, a gente está em momento de experimentar e ver como que as coisas vão funcionar. Eu tenho usado muito uma palavra que é a flexibilidade. Eu acho que a gente vai ter cada vez mais, principalmente as lideranças, aprender a lidar com uma flexibilidade, para que as pessoas possam construir suas jornadas de trabalho entre o presencial e o remoto, e para isso a gente, de novo, está aqui estudando, olhando muito o que está acontecendo fora, né, pesquisas com o pessoal da Box, McKinsey e outras empresas, mas tendo em mente que nós temos que construir algo que esteja colado à nossa cultura, aos nossos valores, né, que precisam ser preservados. Então, acho que aqui a nossa agenda é muito essa, né, de aprender o que deu certo, né, institucionalizar, como a Fernanda disse, as boas práticas que emergiram, e isso feito junto com os colaboradores, respeitando a natureza da atividade, natureza da área, e o jeito das pessoas também. Legal. Isso. Fernanda, tem uma pergunta aqui da audiência para você. Num contexto tão novo e tão desafiador, nós não podemos nos esquecer da importância do papel do líder. Mas quem é este novo líder? É um líder que ele é empático, né? Extremamente empático para reconhecer aí toda a situação que a gente está vivendo e as diferentes necessidades de cada um, né? Ainda olhando e mantendo o contexto e olhar sobre o todo. Ele é um líder que ele tem que ser viabilizador, então ele está ali muito menos para dizer o que fazer, mas muito mais para viabilizar essa autonomia, essa criatividade, essa inovação que está emergindo aqui de tudo isso que a gente está falando, né? Ele precisa tomar decisões, ainda que num cenário de incerteza, então ele precisa ser assertivo. Se o líder tem dúvidas e demonstra dúvidas em relação ao que fazer no futuro,
que mensagem ele vai passar para a organização, né? Então, ele tem que ter o conforto com a incerteza e ele tem que ser calmo e otimista, né? Porque se ele não está sendo, como que ele vai passar essa mensagem para o resto da organização? Valéria, tem uma pergunta aqui também para você. Como é que você vê o papel da gestão de pessoas? Como vocês estão construindo esta nova forma de gerir o time? Quais dessas novas práticas que surgiram durante a pandemia devem ficar e quais que precisam ser trabalhadas? Vamos lá. Bom, acho que aqui, como em qualquer processo de mudança, a liderança certamente é peça-chave, né? Ela que dá o tom, ela que dá o direcionamento e ela que vai ali ser ponto-chave de sucesso ou de insucesso nesses processos. Eu acho que aqui, de novo, o que a gente tem feito é estimulado muito a proximidade dos gestores com os colaboradores, apesar de distanciamento físico, é algo que a gente tem tentado fazer muito forte. A gente tem tentado instrumentalizar os gestores com ferramentas novas. Então, vou te dar um exemplo. Pouquíssimo se falava, né, no banco sobre saúde mental. Era algo que os gestores tinham ali, tinha um certo tabu. Hoje, os nossos gestores têm falado, têm nos procurado e têm sido apoiados por nós para que converse abertamente com os times sobre questões ligadas ao esgotamento, à saúde mental, a burnout, né, que eram coisas que tinham uma certa dificuldade de se transitar para numa conversa aberta. Eu acho que a tecnologia ajudou aqui nesse processo criar o que a Fernanda falou de proximidade com a alta liderança, né? Então, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho um time grande, são quase 200 pessoas, e antes da pandemia, eu estar com todas essas pessoas era algo, né, tinha uma logística envolvida enorme. Hoje eu faço a cada 15 dias um bate-papo, uma live a cada 15 dias de sexta-feira, onde eu consigo colocar todas as pessoas ali, bater papo e ver o que está acontecendo, né? Então, é isso que a gente tem estimulado muito nos gestores aqui no banco, criar essas conexões, criar essa proximidade para que os funcionários possam se sentir apoiados nesse momento de muita incerteza, né? Então, a gente percebe que tem, sim, uma demanda para que a gente dê respostas, principalmente ligadas aqui, né, ao futuro do trabalho, como é que vai funcionar, como é que vai ser, quando que a gente vai voltar, e às vezes são respostas que nós não temos ainda. Então, a gente está indo trabalhar a ansiedade do gestor, que está acostumado sempre a ter a resposta, e não ter a resposta gera ansiedade nele, e a ansiedade dos funcionários de entender que aquele gestor, visto antes como um super-homem que tem resposta para tudo, está no momento também que precisa se reinventar e precisa ser acolhido. Então, o nosso papel aqui tem sido muito de apoiar esses dois lados, né? O lado do colaborador no momento de ansiedade, de incerteza, e como instrumentalizar os gestores também para que consigam manter a sua posição de viabilizador, de apoiador, num cenário tão incerto como a gente está vivendo nesse momento. Né, mole não. Agora, Fernanda, Valéria e Daniel, queria muito agradecer a presença de vocês, foi excelente, a gente acabou estourando um pouquinho o tempo, porque estava super interessante a conversa, aprendi bastante, então eu queria agradecer muito a presença de vocês três aqui com a gente, e você de casa também, que ficou os últimos 45 minutos, ou 48, ou quase 50 minutos aqui com a gente, muitíssimo obrigada, quem mandou perguntas também, já queria deixar aqui com vocês as informações da nossa próxima sessão, vai ser no dia 22 de outubro, excepcionalmente numa quinta-feira, tá? Começando às 8h30 também. O nome da sessão é People Analytics no Novo Normal, Oportunidades e Desafios. E a gente vai contar com o Paulo Brancher, que é sócio do escritório Matos Filho, o Solon Cunha, também sócio do escritório Matos Filho, e com a Ana Baggio, que é Expert Associate Partner da McKinsey no Rio de Janeiro, e a Marina
Cigarini, que é sócia sênior da McKinsey em São Paulo. Para você conhecer nossa agenda completa, visite o McKinsey Talks. Lá vocês podem também assistir aos episódios anteriores. Este de hoje vai estar disponível na segunda-feira para você. E para quem gosta de podcast, o áudio também dessa sessão vai estar no Spotify. Muito obrigada, um ótimo fim de semana e até a próxima. Tchau.